Olá, pessoal! Então, nossa aula de hoje é sobre reações de oxidação e redução. Para começar, o que é uma oxirredução? É a transferência de elétrons entre um átomo e outro, onde a oxidação é a remoção de elétrons de um átomo e a redução é a adição de elétrons a outro átomo. Então, quem sofre a oxidação perde elétrons e aumenta o NOx. E quem sofre a redução recebe elétrons e reduz o NOx. Vamos a um exemplo. Então, aqui nós temos o sódio e o cloro. O sódio com 1 elétron na sua camada de valência e o cloro com 7. Para o cloro ficar estável, ele precisa de 8 elétrons. Então, o que vai estar acontecendo aqui nessa ligação iônica? O sódio vai transferir esse elétron para o cloro. Então, o sódio está fazendo a oxidação, pois ele está doando esse elétron para o cloro. E o cloro está fazendo a redução, pois ele está recebendo esse elétron. Então, aqui temos exemplo de oxidação e redução. Então, por consequência, sim. Quem que está fazendo o sódio doar o elétron? Obviamente é o cloro. Então, o cloro é o agente oxidante, pois ele está fazendo o sódio realizar a oxidação. E o sódio é o agente redutor, pois ele está fazendo com que o cloro receba esse elétron. Então, agente oxidante e redutor, como exemplo, é isso. Vamos falar um pouquinho do NOx, que eu citei anteriormente. O que é o NOx? O NOx, ele é o número de oxidação, ou seja, é a carga que o elemento vai ficar após a ligação. Vamos usar esse mesmo exemplo. Como o sódio tinha 1 elétron e ele doou esse elétron, que é algo negativo, ele se livrou de algo negativo, então a sua carga vai ficar positiva. E como o cloro recebeu algo que é negativo, ele vai ficar com carga negativa. Então, como fica a equação? O sódio no seu estado metal com NOx zero, resultando em Na mais o elétron que ele doou. Já o cloro, que está no seu estado ametal ou não metal, recebeu o elétron e por isso fica Cl- com a carga negativa. Dentre as reações de oxidação, pode citar-se a de corrosão, que é quando ocorre desgaste de algum metal puro ou liga pela ação de oxigênio e consequente formação de óxidos. A grande parte dos metais possui tendência a liberar elétrons para se estabilizarem eletronicamente. Por isso, combinam-se facilmente com espécies oxidantes, como o oxigênio, e reagem de modo que o metal sempre desgastado, assim, sofrendo a corrosão. Todos os metais sofrem corrosão, com exceção apenas do ouro e da platina. No entanto, no caso de alguns metais, essa corrosão é menos violenta porque os compostos formados funcionam como uma espécie de proteção. O tipo de corrosão mais conhecida é a do ferro, formando a ferrugem. A oxidação do ferro está relacionada aos agentes oxidantes, água e oxigênio. Por isso, o ferro oxida-se facilmente quando exposto ao ar úmido e principalmente quando houver grande presença de água. Visto que o ferro possui potencial de oxidação maior que o do oxigênio, ele perde elétrons, ocorrendo a seguinte reação anódica. Os íons ferro 2+, têm a tendência de migrar para a região catódica, polo negativo, enquanto os ânions OH- migram para o polo positivo, região catódica, ocorrendo a formação do hidróxido ferroso. Na presença de oxigênio, esse composto é oxidado ao hidróxido de ferro 3, que depois perde água e transforma-se no óxido de ferro 3 monohidratado, que é um composto que possui coloração castanho avermelhada, isto é, a ferrugem. Podemos utilizar o princípio das reações de oxirredução, perda e ganho de elétrons, para balancear equações. Inicialmente, se faz a distribuição do NOx, levando em consideração a carga que os átomos têm devido a seus elétrons na camada de valência, e que, como molécula, a soma dos NOx deve ser zero. Descobrimos assim quem perde elétrons e sofre oxidação, quem ganha elétrons e sofre redução.
Calculando o delta, ou seja, a variação de NOx para oxidação e redução, temos os primeiros valores que podem ser utilizados no método de tentativa e erro para balancear a equação. Essas reações aplicam-se à biotecnologia no combate ao envelhecimento das células. Isso acontece devido à oxidação das células quando atacadas por radicais livres, assim como na fabricação de antioxidantes para conservar os alimentos.